Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85. Olá, queridos ouvintes, estamos com mais um programa Leis do Sucesso e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a perícia porque quando você pede alguns benefícios do INSS, você precisa passar por uma perícia médica, como no caso do auxílio acidente, auxílio doença, que depois da reforma passou a chamar benefício por incapacidade temporária, LOAS, aposentadoria por invalidez, agora chamada de benefício por incapacidade permanente. Quando você requer a aposentadoria da pessoa com deficiência e pessoas com doenças graves ou deficiência que pretendem receber a pensão por morte. Bom, como proceder na perícia médica? O que o perito do INSS irá avaliar? O que posso fazer para não atrapalhar meu objetivo de conseguir o benefício pretendido? Bom, é sabido que o INSS nega muitos benefícios, porém, isso não é motivo para desânimo. Eu vou dar hoje algumas dicas para evitar, você ter o seu pedido de benefício negado pelo INSS. Bom, o que é a perícia médica do INSS? Ela consiste em um procedimento médico realizado por um profissional da saúde habilitado do INSS. De caráter obrigatório, o seu objetivo é certificar a existência da doença ou a ocorrência de algum acidente que tenha tornado o trabalhador incapacitado total ou parcialmente para o exercício da profissão de forma temporária ou definitiva. Portanto, o resultado obtido a partir desse procedimento é apto a fundamentar a concessão, prorrogação ou interrupção do pagamento do benefício. A perícia médica ocorre quando o médico vinculado ao INSS avalia o segurado. Nesse ponto, é importante ressaltar que os médicos do INSS são, em sua maioria, clínicos gerais. Então, nem sempre o médico que avalia o contribuinte terá mais especialidade médica do que o médico que acompanha o seu tratamento. Por isso, a relevância de um laudo minucioso, bem acabado e, sobretudo, legível. Em primeiro lugar, é necessário realizar o agendamento da perícia médica. Ele pode ser feito de duas formas: pelo telefone, ligando para 135 ou através do site do meu INSS. Tem em mãos o RG, CPF e o número da inscrição do trabalhador. NIT, que é o número do PIS, é a mesma coisa. Então, após você realizar o agendamento, é recomendado ter em mãos o seu comprovante. Se você optar por realizar o agendamento pela internet, basta imprimir o documento. Caso escolha fazer por telefone, você peça o número do protocolo de atendimento. Acesse o site do meu INSS e imprima o seu comprovante. Esse cuidado pode evitar algum tipo de transtorno no dia da perícia, pois essa é a prova de que você realizou o seu agendamento. Caso não possa comparecer à perícia médica no dia e hora marcados, você pode solicitar a remarcação, uma única vez até 3 dias antes da data agendada, comparecendo diretamente na agência antes da data da perícia. No dia da perícia,
vista-se de forma adequada. A perícia, ela é um exame médico, assim, é recomendado utilizar roupas simples e leves que permitam fazer os movimentos que o perito pedir, tais como levantar o braço, dobrar o joelho, agachar-se. Então, se você tiver algum problema no pé, é recomendado usar um calçado aberto. Como se trata de um exame médico, evite usar maquiagem, brincos, colares e acessórios em geral. Por óbvio que não serão suas roupas que definirão o seu estado de saúde, mas, como diz o ditado, é a primeira impressão, a que fica. Chegue cedo, chegue pelo menos 30 minutos antes do horário marcado. Confira em qual agência do INSS está marcada a sua perícia e informe sobre como chegar ao local previamente. Se você se atrasar ou se confundir em qual agência está agendada a sua perícia, você não conseguirá fazê-la e deverá esperar 30 dias até poder agendar uma nova. Leve todos os documentos médicos atualizados, além do documento de identificação com foto da carteira de trabalho e do comprovante de endereço. Leve também exames médicos antigos e atuais, como ressonância magnética, tomografia, raio-x, atestados médicos, relatórios médicos, receitas médicas para saber quais medicamentos você toma, relatório de fisioterapeuta, os encaminhamentos, entre outros, que você deve levar, todo tipo de prova que comprove o seu problema médico. Muitos acreditam que atestados e relatórios são a mesma coisa ou sinônimos, mas não são. Atestado médico é como se fosse uma foto, ou seja, só o momento, diferente do relatório médico, que é como um filme que conta toda a sua história. Seja específico quanto aos documentos que você vai levar. Se o problema for na coluna lombar, não interessa levar para a perícia médica exames de colesterol, triglicérides, exames de urina, entre outros. Não leve a sacola plástica do supermercado cheio de exames que não tem nada a ver, não tem relevância para o seu caso específico, pois isso atrapalha o perito. Sabe-se que o SUS demora muito para realizar as consultas para os segurados e que pode demorar até anos para você conseguir fazer o exame necessário. Então, nestes casos, o segurado deve solicitar no posto de saúde que lhe assiste uma declaração de que atesta que o segurado está aguardando a consulta médica ou o exame. Isso mostra ao perito que o segurado não tem condições de arcar com uma consulta particular e depende do SUS, e que no SUS demora muito para passar em consultas com especialista e na realização de exames. E não esqueça de levar todas as receitas que indiquem a medicação utilizada pelo paciente. Lembre-se de que todos esses documentos devem estar atualizados. Posso levar acompanhante na perícia médica? Sim, você pode levar acompanhante como um parente próximo, um amigo. Inclusive, o próprio INSS reconhece o direito do segurado. Contudo, isso não ajuda de nada, a não ser que o segurado seja mudo, surdo ou cego. Pessoa com problemas psiquiátricos ou demência e incapacidade de responder perguntas do perito. O acompanhante, ele cria um desconforto ao perito, que inclusive pode se negar em fazer a perícia médica previdenciária. Como se comportar na perícia médica? Bom, primeiramente, você vai ter que ser gentil com o perito.
Dê bom dia ou boa tarde, pergunte como ele está. Independente do andamento da perícia, é importante que o segurado mantenha a educação e o respeito com o perito. Não é necessário agir de forma falsa, mas ser gentil pode auxiliar na avaliação do médico. Bom, eu tenho um cliente que respondeu de maneira grosseira ao perito e, consequentemente, teve o benefício negado. Bom, se o perito agir de forma grosseira, respire fundo e não revide. Precisa tomar muito cuidado com isso. Deixe que o perito conduza a perícia. Seja natural, responda apenas aquilo que lhe for perguntado. Dê informações solicitadas, não fique falando desnecessariamente. Não desabafe com o médico perito. Lembre-se que ele não é psicólogo, ele não é seu amigo. Ele é um médico que está ali apenas para avaliar seu estado clínico e os documentos apresentados. Comece pelo pior. Se você tem vários problemas de saúde, comece falando sobre o pior deles, aquele que mais incomoda e impede de trabalhar. Não esqueça que a perícia será rápida. Não deixe para falar da sua doença principal apenas no final do exame, porque poderá não dar mais tempo e é bem provável que o perito já não esteja mais prestando tanta atenção aos seus relatos. Bom, como o perito enxerga o segurado? O perito do INSS enxerga o segurado solicitante do benefício com uma certa desconfiança, ou seja, não é o mesmo olhar do médico no consultório. Então, por conta disso, é que os segurados devem sempre ter documentos médicos atualizados, bem como suas receitas médicas atualizadas. Muitas pessoas, elas pedem benefícios ao INSS sem possuir qualquer problema de saúde. E por isso, os peritos desconfiam de tudo. Tem um médico que ele foi perito do INSS, ele me contou que quando um homem pediu prorrogação de auxílio-doença e foi na perícia de cadeira de rodas, quando ele chegou a examinar esse homem, meu médico notou que ele tinha reflexo nas pernas e não condizia com a cadeira de rodas, o que causou espanto, né? Porque ele alegava ser paraplégico. Bom, foi comunicada a situação para a gerência do INSS, que colocou uma pessoa para seguir aquele homem. Conseguiram várias fotos dele em um bar, de pé e segurando um engradado de cerveja. Detalhe que ele era o dono do bar. Com base nas fotos, ele teve que devolver o dinheiro que recebeu do INSS e ainda respondeu processo criminal. Mas, por causa de pessoas desonestas, outros que estão de fato doentes, eles acabam pagando pato e seu benefício negado. Bom, tinha um cliente que ele foi pedir auxílio-doença no INSS, no dia da perícia, ele compareceu, foi tudo ok. Saiu da perícia, ainda me telefonou para contar como foi. Após 2 horas, ele foi encontrado morto em sua residência pela esposa. E, pasmem, o pedido de auxílio-doença foi negado pelo INSS sob a alegação de que não foi constatada a incapacidade no dia que ele morreu. Então, nesse caso, houve um erro por parte do perito ao negar o benefício. E isso foram apenas algumas observações. Bom, vamos voltar a falar como você deve agir na perícia. Bom, durante a perícia é importante que você relate como sua doença afeta o seu trabalho. Então, sempre que for responder algumas perguntas do perito do INSS, lembre-se que ele quer saber se você pode ou não trabalhar, ou dependendo se você tem diminuição da capacidade, né, para realizar o seu trabalho. Então, muitas vezes, não é relevante você dizer que sente dores no joelho e por isso não consegue mais jogar bola com seus amigos no final de semana.
tá? Então, ao menos é claro que você seja um jogador de futebol profissional, aí tudo bem. Nesse caso, esse fato será relevante. Caso contrário, não tem a menor importância. Então, você lembre-se de falar quais são suas dificuldades hoje para trabalhar. Por exemplo, um pedreiro que não consegue se agachar para assentar um piso, ou uma empregada doméstica que não consegue mais varrer a casa, nem passar pano, ou uma professora que desenvolveu fobia social. Então, o importante é você demonstrar para o perito por que você não consegue trabalhar no momento, ou se apresenta alguma dificuldade. Tudo vai depender do benefício que você solicitou. Outra coisa muito importante é sempre responder as perguntas olhando diretamente nos olhos do médico, do perito. Porque se esse médico perito perguntar e você desviar os olhos para responder, ele pode achar que você está mentindo. Então, se você seguir essas dicas que eu dei, você com certeza será aprovado em sua perícia e, consequentemente, conseguirá o seu benefício. Bom, o perito que me viu na perícia não é especializado na minha doença. E agora? Bom, o perito, ele é especialista em perícia, não precisa ser especialista na doença, pois a função dele não é dar diagnósticos e tratamentos, é avaliar se existe incapacidade laborativa ou não. Bom, esse é o argumento do INSS que eu particularmente não concordo nem um pouco. Ao final da perícia, você vai exigir um comprovante de que compareceu na perícia. Ele poderá ser útil futuramente, caso se faça necessário atestar que você estava presente na data e horário marcados. Importante avisar que peritos poderão pesquisar e analisar postagens nas redes sociais para concluir se a pessoa tem condições ou não de trabalhar. E é lógico que ele não vai te contar durante a perícia que ele analisou o seu perfil nas redes sociais. Depois da perícia, vamos supor, você foi mal atendido. Se você achar que o perito não deu a atenção devida, por exemplo, não quis olhar nenhum dos seus atestados ou nem ouvir as suas respostas, não adianta você discutir com o médico. Após a perícia, faça imediatamente uma reclamação na agência do INSS, preferencialmente por escrito. Você também pode acessar o site do INSS e fazer uma reclamação na ouvidoria. Bom, e quando eu vou saber o resultado da minha perícia? Atualmente, o segurado pode ligar no telefone 135, acessar o site do INSS ou o aplicativo do Meu INSS para saber se foi concedido ou não o benefício. Evite perguntar para o perito o resultado no momento do exame, pois os peritos geralmente odeiam quando fazem essa pergunta. Em caso de decisão favorável, o benefício é concedido, o resultado foi positivo e o segurado será informado do valor do pagamento e o dia que irá receber o benefício, através do extrato de pagamentos ou da carta de concessão que vai chegar na sua residência pelo correio ou você tira pelo site do INSS. Por esses dados podem ser acessados, pela internet da mesma forma e você liga no 135. Bom, se a perícia médica foi negada, o que eu faço? Se discordar das conclusões do médico perito que negou o seu benefício, procure um advogado para entender os seus direitos. O advogado, ele vai te ajudar a recorrer administrativamente, que é no próprio INSS, ou acionar a justiça. É importante saber se você teve o benefício negado. Logo no início, você já pode buscar diretamente a justiça, ou seja, não precisa primeiro pedir
reconsideração ou apresentar recurso ao INSS. Na Justiça, será dado início a um processo em que a primeira providência, em regra, é a realização de uma nova perícia, só que dessa vez com um perito médico de confiança do próprio juiz. Inclusive, é bem comum que a decisão do perito seja diferente daquela apresentada pelo médico do INSS. É por isso que hoje, infelizmente, grande parte dos benefícios pagos pela Previdência Social são liberados apenas depois de buscar o socorro judicial. Realizada a perícia médica e ficando comprovado no processo judicial que você tem direito ao benefício, o juiz decide que o INSS libere o seu benefício, e além disso é comum a justiça decidir que ele deve pagar os valores atrasados desde a época em que o benefício foi negado ou cancelado indevidamente. Caso o seu pedido tenha sido negado pelo INSS e o recurso administrativo também não tenha dado certo, o ideal é procurar um escritório de advocacia que seja especialista na área de previdência, para poder te ajudar, para poder te orientar, para você entrar com a ação. O importante é que você entre com a ação, porque cada 10 pessoas que têm o benefício negado, uma entra com ação, as outras continuam trabalhando. Ou depende, vamos supor, a pessoa pediu o benefício de aposentadoria do deficiente. Então, o que acontece? Ela vai passar na perícia médica e depois ela passa na avaliação social. Ela teve benefício negado, muita gente, ou às vezes a pessoa nem sabe que o benefício foi negado, ela fica lá esperando 1, 2, 3 anos, aí ela resolve procurar alguém, aí ela fica sabendo que o benefício foi negado lá atrás. Aí entra com a ação. Se comprovado que estava tudo direitinho, ela recebe com data retroativa. Agora, você não precisa esperar anos para dar entrada numa ação. Você precisa acompanhar esse pedido, porque ninguém vai ligar para você para avisar, olha, foi negado o seu pedido. Então, tome cuidado, fique atento com as perícias do INSS e leve exames atuais, porque se você está doente, você precisa passar no médico. Não adianta você levar exame de 1980, porque realmente ele vai desconsiderar. Bom, essas e outras dicas você acompanha aqui no Leis do Sucesso. Existe o Facebook Leis do Sucesso, onde eu coloco todos os programas aqui da rádio. E também no YouTube, você pode apertar o sininho que você vai ser notificado sempre que a gente colocar um programa novo. E tem também Instagram e Facebook Ragosta Advocacia, que são as redes sociais que eu coloco as notícias, as novidades, o que está acontecendo na área previdenciária para que você possa acompanhar. Bom, fiquem com Deus e até o próximo Leis do Sucesso. Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85.